As mulheres são naturalmente sensíveis e não medem esforços pelo bem-estar e felicidade daqueles que elas amam. Você vai conhecer agora o testemunho de Edivânia, que conheceu Jesus, apaixonou-se por ele e compartilhou o seu amor com as pessoas mais importantes da sua vida. Ela começou um pequeno grupo em sua casa e esse pequeno grupo hoje transformou-se numa igreja de mais de 160 pessoas. Acompanhe essa história. E duas pessoas que me ajudaram hoje eu estar na igreja, uma é a irmã Lourdes, que já dorme no Senhor, e a outra é a irmã Helena. Ela me convidou para ir para o pequeno grupo na casa da Edivânia. A Cláudia, da nossa igreja, a irmã Edivânia conhece, começou a me dar estudo. Mas minha filha, foi ela quem trouxe a verdade, né, para mim. Foi através dela que eu conheci o verdadeiro amor de Deus. Eu não conhecia a igreja adventista, mas Deus enviou duas pessoas para que pudesse me apresentar a mensagem da igreja adventista. E duas senhoras, elas fizeram assim, sabe, muita diferença na minha vida. Uma era a Dona Helena, né, e a outra era a minha irmã, a irmã Lourdes. Antes do estudo terminar, eu decidi me batizar. E antes de eu me batizar, né, eu já tinha assim um desejo no coração de levar a mensagem para minha mãe, porque até então ela era de outra denominação. De início ela não aceitou muito a mensagem, mas eu fui orando e eu já participava também de um pequeno grupo, né, que era na minha casa. E aí esse pequeno grupo, todos os dias, nós nos reuníamos 5 horas da manhã para a gente já fazer o estudo da lição da escola sabatina nos lares. Em casa só tinha ela, né, que aceitou a igreja adventista. Ela dizia: mãe, bora fazer uma visita na igreja? Eu dizia: eu não, eu vou fazer visita naquela igreja não, aquilo ali é uma seita, bem assim. E ela convidava as pessoas, o grupinho, para ir lá para casa, fazer o culto de 5 horas da manhã. Só que eu dizia assim: eu não vou me levantar. E não me levantava, não. A virada foi que eu conheci o Espírito Santo. Eu conheci que o lugar que eu estava, como eu falei, não era o lugar certo. Mas eu sabia que alguém estava orando por mim, minha filha andava com os joelhos roxos de orar. Quando a Edivânia me ofereceu o estudo bíblico, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu estava depressiva e assim passando por muita dificuldade espiritual, emocional e também física. E um dia, minha sogra, que já é falecida, que era adventista também, ela me convidou para ir para o pequeno grupo na casa da Edivânia. E eu protelei algumas vezes, mas depois eu aceitei. E ela foi me dando estudo bíblico e eu continuando indo para o PG na casa dela. E aí eu já ia para a igreja também, com minha sogra, com ela. O ponto de virada foi quando eu terminei o estudo bíblico. E aí eu pensei: e agora? Eu preciso tomar uma decisão. E aí eu pensei, sabe de uma? Com Jesus eu não tenho nada a perder. Eu vou me lançar aos pés de Jesus. Eu tomei a decisão no meu coração de aceitar Jesus e abandonei as coisas do mundo. Eu conheci o evangelismo através de um carro de som. Eu estava na minha casa e eu ouvi o carro de som passar e avisar que tinha essa conferência de 30 dias. Quando ia a família toda. Chegava, tomava assim um banco todinho, só a família. A Cláudia, da nossa igreja, a irmã Edivânia conhece, começou a me dar estudo. E aí eu comecei a tomar estudo e a família toda sentava, né, no estudo. Então, todos tomaram estudo. E todos tomaram a decisão no tempo só.
aqui no bairro, né, do Alto da Rainha, não tinha igreja adventista. Então tudo iniciou na minha casa com um pequeno grupo. E aí foi quando, né, surgiu no coração da gente para que nós pudéssemos alugar uma garagem. E essa garagem nós alugamos, né, que foi a garagem da casa da irmã Sandra. Ela cedeu a garagem para que nós pudéssemos estar fazendo lá os nossos cultos e foi muito evangelismo. O nosso trabalho aqui da garagem foi mais do que maravilhoso. A gente não tinha, assim, não tinha tempo ruim. Eu falei, Edivânia, eu quero me batizar. Foi na época do grupinho aqui, que abriu aqui o grupinho. E aí na garagem. E através desses evangelismos, né, quando nós fomos lá para a nossa garagem, lá nós já estávamos com 31 membros. Na garagem, né, nós tivemos vários batismos, inclusive da minha mãe, que eu já estava orando há muito tempo, né, o do meu pai, da minha tia, do meu tio também. A igreja foi crescendo a ponto de nós comprarmos outro terreno na frente para que nós pudéssemos construir. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós temos mais de 130 membros. A nossa igreja hoje já tem 2 filhas, que é o Alto da Rainha 2 e o Novo Horizonte. Eu vejo assim o papel da mulher na igreja é muito importante. Eu me sinto assim felicíssima de participar do Ministério da Mulher. Ser mulher é ser carinhosa, é ser amorosa, é ser cuidadosa, né? E nós, graças a nosso Deus, nós somos mulheres virtuosas. Hoje o meu desejo é falar para as pessoas que ali não é o lugar das pessoas. É falar para ela que a igreja verdadeira é essa que a gente serve. Assim como um dia Jesus ele reescreveu a minha história, ele pode reescrever a história de muitas outras mulheres que não conhecem a Cristo. Olá, querida mulher! Bem-vinda a mais uma aula do curso de Liderança Feminina, um mergulho profundo no poder transformador de mulheres líderes. Aqui vamos ampliar os nossos conhecimentos e ouvir histórias de mulheres brilhantes que já fazem diferença no mundo cristão. Se você está preparada para ser uma dessas mulheres, então você está no local correto. Vamos assistir a mais uma aula? Olá a todos vocês que estão acompanhando o curso de Liderança Feminina aqui da União Leste Brasileira. É uma alegria poder falar para vocês nesse momento, continuando as semanas, né, as diversas semanas que vocês estão trabalhando com diversos temas. Eu me sinto privilegiado pelo convite que me foi feito de também participar juntamente com vocês. Eu quero fazer uma oração para que a gente possa começar a conversar de um tema tão interessante, um tema tão oportuno para nós, adventistas, aqui na União Leste Brasileira. Vamos orar? Pai querido, louvamos o teu nome, porque a cada dia o Senhor nos dá prova de que a nossa vida continua sendo preciosa aos teus olhos. Estamos vivos, estamos respirando, estamos com esperança, e nós queremos, ó Deus, continuar te servindo, continuar sendo bênçãos para o Senhor. Cuida de cada um de nós, da nossa família também, e nos ajude nesse conteúdo, nessa apresentação e assimilação nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos conversar sobre discipulado. Nós temos na Bíblia diversos temas, diversos assuntos, são muito especiais. O que é que na Bíblia você pode dizer assim, isso não é tão interessante? Até a genealogia é tão interessante porque prova a existência de uma nação, muito mais do que uma família, de uma nação inteira. Então, tudo na Bíblia é algo muito especial. Mas hoje nós vamos conversar sobre discipulado. Esse é um tema que, particularmente, eu aprecio bastante, liderança, discipulado, profecias, muita coisa na Bíblia é muito interessante, mas discipulado é algo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou quando esteve aqui na Terra, no seu ministério, e nós temos, assim, muitas lições na Bíblia sobre discipulado. E
Por que discipulado ele é tão interessante? Bem, hoje, no século XXI, nós temos um grande desafio na nossa igreja, e não somente igreja adventista, mas no mundo cristão. Nós temos uma apostasia alta. É verdade que nos últimos tempos, como está profetizado, nós encontraremos e vamos encontrar cada dia mais maiores desafios. O fator pós-moderno, né? E os especialistas dizem que hoje vivemos num mundo pós-moderno. Então, imagina a dificuldade. Não há uma hierarquia, não há uma verdade absoluta, cada um rege com a sua própria razão, com os seus conceitos, se sente bem, faça. Esse é o mundo que nós vivemos. E quando a Bíblia, então, apela para que nós tenhamos uma verdade, a verdade contida na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, o Jesus Cristo veio ensinar exatamente isso, e nós precisamos, então, encontrar esse caminho verdadeiro para o discipulado. E hoje nós encontramos uma apostasia alta, nós temos aí, em números mundiais, dentro da nossa igreja, em torno de 40% de apostasia. Tem lugares que têm um índice ainda maior. No mundo cristão, nós temos uma apostasia alta também, nas diversas denominações quase fechando as portas, e elas têm que se recriar todo dia para não fecharem as portas. Nós temos pessoas que vão apenas à igreja, mas elas não têm o coração na igreja, apenas são meros assistentes. Nós temos uma igreja com dificuldades, por exemplo, de ir à escola sabatina. Muita gente só chega na hora do culto, e isso não é uma exclusividade da igreja adventista, isso é no mundo cristão também. Escolas bíblicas dominicais estão com uma defasagem enorme dos seus membros. Nós temos dificuldades nisso. Nós temos jovens saindo num alto índice da igreja, jovens que, quando pisam num campus universitário, então já largam a igreja. Nós temos dificuldades e nós precisamos, sim, conversar a respeito desse tema tão interessante que é discipulado. Discipulado é, logicamente, a reprodução da vida, reprodução de valores, fazer com que outras pessoas tenham o mesmo sentimento que nós temos, os mesmos valores, a mesma crença, a mesma esperança. Isso é discipulado. Seguir os passos de Jesus e ajudar outros também a seguirem os passos de Jesus. São definições simples, claras, lógicas do que é discipulado. Discipulado é eu me fortalecer dia a dia nos caminhos do Senhor e ajudar quem está do meu lado também a seguir esses passos que o Senhor nos ensinou. Vamos ver alguns slides e vamos aqui conversando a respeito dessa temática. Esse é um livro que eu coloquei aqui apenas para que nós tenhamos essa sintonia. O problema é seu, a solução é nossa. No mundo cristão, Paulo já nos ensinou de que é assim, o forte ajuda aquele que é fraco. Aquele que sabe ajuda o que não sabe. O mais experiente ajuda aquele que não tem experiência, aquele que está entrando no mundo cristão. Então, nós temos problemas na igreja, nós temos dificuldades para crescimento de edificação também espiritual. Então, o problema é seu, mas a solução é nossa. Discipulado é nós nos organizarmos para ajudarmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse é um belo conceito que eu gostei, só pelo título aqui, e eu coloquei para que a gente tenha ideia do que vem a ser discipulado. Nós todos precisamos estar envolvidos, liderança da igreja, membros, todos nós precisamos estar envolvidos para solucionarmos e melhorarmos a nossa condição de cristãos no século XXI. Alguma abordagem aqui em Êxodo capítulo 18. É um momento da história bem conhecido ali de Jetro e Moisés. Moisés saindo com o povo, cerca de 2 milhões de pessoas para o deserto. Moisés aprendeu um estilo de liderança, vocês sabem muito bem,
porque ele seria o próximo faraó, e a história, então, nos ensina que Moisés foi ensinado em toda a ciência egípcia. Não tinha nada que ele não soubesse. Moisés foi preparado, foi talhado para ser o grande faraó. E, além disso, quando Moisés andava pelas ruas do Egito, as pessoas o admiravam somente pelo andar firme. Se olhava e dizia assim, aí vai o grande estadista, esse será o grande faraó de amanhã. Então, Moisés tinha o conhecimento da ciência egípcia, conhecimento da liderança também, e Moisés estava, então, pronto, humanamente falando, para se tornar o faraó. Só que esse não era o plano de Deus. Era que ele fosse líder, mas não com a ciência egípcia, não com os conceitos de liderança do Egito, mas de uma outra proposta que ele iria aprender na caminhada. Então, eu coloquei aqui a igreja no deserto, lições dessa igreja para nossa reflexão aqui do como Deus mudou a vida e a experiência de Moisés. Êxodo 18 fala que Moisés estava sentado, administrando, conversando com o povo. Eu fico imaginando uma fila imensa, e um por um vinha e apresentava a Moisés as suas dificuldades, os seus problemas. Olha, Moisés, está um caos isso aqui, questões sociais, questões climáticas, questões de higiene, questões políticas, questões sociais aqui. Isso aqui está um caos, Moisés. E Moisés ouvia e tentava encontrar solução para cada problema. Terminou esse, sai, vem o outro da fila. Imagina aquela fila imensa. E o texto bíblico de Êxodo 18 diz que Jetro estava ali observando, e penso que só foi possível um dia, só bastou um dia para que Jetro então chegasse para Moisés e dissesse assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom. E eu coloquei aqui algumas frases desse diálogo entre Jetro e Moisés. Que é isso que fazes ao povo? Olha só, essa frase é bem intrigante, porque Jetro repreende Moisés, e ele mais falando isso aqui, a respeito desse diálogo, diz assim que o próprio Deus estava comunicando uma verdade a Moisés através do seu sogro Jetro. Então, o que é isso que faz ao povo? Veja, aqui não era uma problemática do povo. De um certo ângulo, você pode dizer assim, não, mas o problema era do povo. Só que quando nós trabalhamos de forma equivocada, quando nós trabalhamos de forma errada, nós, como líderes, também temos a nossa parte na culpa. E aqui, Jetro não está colocando a culpa no povo. Jetro está colocando a culpa em Moisés. O que é isso que você está fazendo ao povo? Não, Moisés dizia, não, eu não estou fazendo nada, o povo está fazendo comigo. Mas nós temos orientação profética, nós temos orientação bíblica de como nós precisamos liderar o povo de Deus, principalmente hoje, no último capítulo da história. Nós temos orientações disso. Porém, aqui, nós encontramos, então, um líder que estava fazendo o seu melhor, mas a orientação, então, a repreensão, o que é isso que você está fazendo para o povo? Em muitas igrejas nossas, nós lideramos e, às vezes, somente abrimos a igreja, fechamos a igreja, mantemos uma escala, quem canta, quem prega, quem vai limpar, quem vai organizar, qual o próximo programa do próximo mês, e por aí vai. Estamos colocando o nosso coração nisso, entendendo que aquilo é correto, aquilo é o melhor que nós podemos fazer. Mas, muitas vezes, se pararmos para avaliar bem, sempre tem algo que nós podemos melhorar. E aí cabe a pergunta, o que é isso que você está fazendo para o povo? De repente, você é líder de igreja, trabalha na liderança da igreja, influenciando pessoas. Essas pessoas, se você tem uma igreja, por exemplo, de 100 pessoas, essas 100 pessoas estão vindo para o templo, elas estão indo para a missão. O que é que elas estão fazendo? Elas estão cada dia mais fortes, ou elas estão cada dia mais apáticas, cada dia mais indiferentes? Então, a pergunta de Jetro vale também para você, vale para mim.
que é isso que você está fazendo ao povo. Por que você se assenta sozinho, Moisés? Não, mas eu sou o líder do povo, Deus me comissionou para tirar o povo do Egito. E não. Mas por que você fica sozinho liderando? Veja, Moisés aprendeu assim. O estilo de liderança no Egito era piramidal. Era o faraó e todos os vassalos, todos os servos, todos que participavam ali do mundo egípcio. Era piramidal. Só um fala, só um tem razão, só um dá as diretrizes e todos estão abaixo, cumprem as determinações. O que você está fazendo ao povo? Sozinho. Por que você se assenta sozinho? E aqui vai começar uma revolução no deserto, uma revolução na igreja do deserto. Como nós podemos trabalhar, não sozinhos, mas em grupos, de uma forma dialogada, de uma forma interativa, integrada. Não é bom o que você está fazendo, não é bom o que fazes. Você está completamente equivocado, mas eu aprendi assim. Não é bom o que você está fazendo. Você está causando problemas. Veja, a repreensão de Jefté foi para o líder, não foi para o povo. O povo com seus problemas, com suas dificuldades, mas a repreensão foi para o líder. O líder, a liderança de uma organização, de uma empresa, de uma igreja, precisa estar bastante atualizada, acompanhando se o grupo está crescendo, se está sendo edificado, se está ajudando, a metodologia está ajudando, as ferramentas estão ajudando. Nós precisamos estar envolvidos nisso. Agora, veja o que Jefté está apresentando no seu raciocínio geral. Não é bom o que você está fazendo. Sem dúvida, você desfalecerá. Tanto você como este povo. O que ele está dizendo é assim, Moisés, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai suportar, você vai abandonar, você vai desfalecer, e juntamente com todo esse povo. Imagina nós, por exemplo, que somos, o nosso contexto é a igreja. Quantos chegam no final do ano e dizem assim, mas para o ano eu não quero mais cargo, eu não quero mais função, eu estou cansado desses 100 membros aqui na igreja, só 20 trabalham, a gente morre de trabalhar toda semana, preocupado, fazendo, eu tenho minhas atividades, eu estudo, eu trabalho e ainda tenho que pensar na igreja, eu carrego a igreja nos ombros, eu carrego a igreja nas costas, eu vou tirar férias. Você já ouviu isso? Claro, porque essa é a realidade. E aqui Moisés já estava ouvindo isso no deserto. E Jefté já estava profetizando ali para Moisés. Sem dúvida, você não vai suportar. Você sozinho, você não vai suportar. E o pior, todo esse povo com você também não vai suportar. Daqui mais um tempo, nem teremos líder, nem teremos povo. Todo mundo não suportou. E Jefté, então, faz alguns ajustes e algumas orientações para Moisés. Na verdade, então, o que estava acontecendo, a orientação de Moisés, de Jefté para Moisés, era que ele, então, providenciasse uma multiplicação de líderes. Nós vamos conversar sobre isso, multiplicação de líderes. É muito fácil. A igreja cristã hoje, não somente adventista em algumas partes, mas no mundo cristão, nós aprendemos a trabalhar somente por programas e não por princípios, porque programa é mais fácil. Não é que o programa seja ruim. Um programa, ele é bom, ele tem seu valor. A questão é que o programa, ele não é completo. Ele é importante, ele não é completo. Imagina, por exemplo, um cardápio nutricional, onde você tem ali carboidrato, proteínas, e por aí vai, fibras. Imagina só ter carboidrato, imagina só ter fibra. Essa é a comparação com programas. Programa tem
início, meio e fim. Por exemplo, vamos fazer um belíssimo Dia das Mães no próximo mês. E aí, então, quanto temos em caixa, quais são as pessoas que vamos envolver, quais são as partes, como vamos fazer? Vamos fazer no sábado apenas, vamos fazer no domingo à noite na igreja, quem vai cantar, quem vai fazer a reflexão, vamos convidar quem, enfim, todo esse preparativo. Muita gente envolvida, é um esforço grande, é recurso empregado, é convite, é alegria, é sorrisos e lágrimas, mas depois daquele domingo do Dia das Mães, acabou. Ou seja, houve um esforço, houve suas alegrias, houve suas lágrimas também, nos bastidores, a gente sabe como funciona o programa, mas acabou. Agora vamos nos preparar para outro programa. Agora já é outra equipe, é outro orçamento, é outro dia, é outro, enfim, outro público-alvo. E por aí vai. Então, semana após semana, programações são colocadas. Repito, todas elas boas, porém, elas, muitas vezes, em alguns lugares, elas não são conectadas, são apenas boas programações mais soltas. Pessoas que fazem esse programa, entram outras pessoas que fazem esse programa, e por aí vai, não tem um viés que integre esses programas, principalmente na área do discipulado. Bem, quando Jesus veio à Terra, ele veio ensinar um estilo de vida e não um programa. Pensa lá em Moisés, no deserto. O ponto ali é que ele estava pecando no aspecto de... Ele estava equivocado no aspecto da sua liderança. Não estava ajudando. E o convite agora, o desafio de Jeca foi: forme líderes, multiplique líderes, que eles vão te ajudar. Onde estavam esses líderes? Ali dentro do povo, entre o povo. Eles já estavam lá, só que não tinham funções. Eles apenas eram uma a mais na multidão. Multiplicação de líderes, e agora nós tínhamos líderes de 1.000, 100, de 50, 10, uma multiplicação. E alguém contou que essa multiplicação chegou nos números de 76 mil novos líderes. Imagina, quando Jethro repreendeu: não é bom o que você faz, porque se assenta sozinho, e agora de um passar para 76 mil, imagina, cada grupo agora pequeno tinha um líder. Tinha alguém que acompanhava esse grupo pequeno, esse pequeno grupo. E o que Jesus fez, então, quando veio? Mesmo raciocínio. Ele queria alcançar a humanidade inteira. E como ele fez? Ele poderia, por exemplo, fazer uma semana de oração. Nós gostamos disso, né? Semana de oração. Ele poderia ter subido no pináculo do templo, parte mais alta ali, aquela festa ali da Páscoa, uma multidão ali em Jerusalém, e Jesus ter falado assim: olha só, gente, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui porque eu quero salvar a humanidade inteira, e eu tenho verdades absolutas para vocês, com aquele tom de voz, com aquela força, com aquela didática que só ele tinha. Imagina, todo mundo ficaria olhando no meio da multidão: uau, ninguém nunca falou como esse homem, que sermão extraordinário, que visão tremenda, como ele é diferente. E ele ter falado uma semana, e o povo se empolgado, e Jesus, eu gostei também, vou falar mais outra semana, e por aí vai. Mas não, ele queria alcançar o mundo inteiro, mas ele não veio trazer um programa, ele veio trazer um estilo de vida. E esse estilo de vida passava no conceito de formar líderes, de formar uma liderança que pudesse continuar o trabalho, expandir o reino, depois que ele voltasse para o céu. Então, mesmo ele sabendo que a pregação era boa, que o pináculo do templo pregando ia ter o seu valor, seria interessante para muitos, mas não seria o completo, sabe, o fator nutricional completo de fibras, de saladas, de carboidratos, de proteína, todo o valor integral
não teria só na pregação pública ali. Jesus, então, pensou na formação de líderes, no processo de discipulado, porque esse processo de discipulado, ele continuaria. E olha, Ellen White diz que ele, na minha expressão, né, não tinha um plano B, não tinha um plano alternativo. O plano do céu era discipulado. E combinamos, então, que deu certo, né? Chegou a mensagem no século XXI, eu fui abraçado por ela, você foi abraçado por ela, e isso deu certo por conta da visão do céu, ou seja, a visão do céu para a expansão do reino é preciso formação de líderes que reproduzam a vida em outras pessoas. Pequenas comunidades bem ajustadas, bem discipuladas, entendendo quais são os valores do reino, o reino vai sendo expandido. Ele não teve um programa, ele teve um estilo de vida. E esse estilo de vida é bem fácil quando você abre aqui no capítulo 2 de Atos, um texto que é bem conhecido de todo mundo, esse estilo de vida em ação. Aqui no capítulo 2, a partir do versos 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja cristã que estava começando estava perseverando na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança. Veja, a igreja crescendo, se multiplicando, mas perseverando na doutrina, nas orações. Não era assim, fãs apenas. Que movimento diferente é esse? Que movimento bonito é esse? Deixa eu ver como é. Não, eles vinham, mas eram edificados, eles permaneciam, eles cresciam, eles se desenvolviam. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Onde eram feitos esses sinais e prodígios? Nas ruas. Eles cresciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Isso pode ser uma referência ao templo, do que eles ouviam lá, tá? Havia sinais e prodígios feitos por meio dos apóstolos. Isso basicamente era feito nas ruas. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, diariamente perseveravam unânimes no templo, a parte do templo importante, para nos dar unidade, para nos nós participarmos juntos da adoração pública e um fortalecer a fé do outro ali. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Contavam com a simpatia de todo o povo. Onde era feito isso? Nas ruas. Então, veja, quando nós lemos aqui Atos 2, 42 a 47, nós encontramos um movimento triplo aqui, ou 3 movimentos, que não era um programa, era um estilo de vida. Nós encontramos movimentos, algumas atividades que a igreja primitiva, a igreja cristã fazia nos templos, outras atividades, ou outro movimento era feito nas casas, aquela comunidade ali nas casas, e outras atividades que eram feitas nas ruas. Então, veja, uma pessoa que vai somente para o culto lá, para a adoração, senta lá, ouve quem prega, ouve quem canta, elogia ou critica, tá bom, daqui a uma semana eu volto. Esse é um cristão, que texto de cristão? Ele só vai para o templo, ele só participa ali, mas nada mais. Nós precisamos também das casas, dos pequenos grupos, para edificação, aquele grupo de pessoas amigas ali, que se conhecem, que ajudam um ao outro, ajudam-se mutuamente, tem um líder, está colocando um outro líder para ser formado, e nós estamos levantando aqui na ULB um grande movimento de pequenos grupos. Talvez você participe de um protótipo aí juntamente com seu pastor e outras pessoas. Alguns chamam um pequeno grupo de líderes. É o início de um movimento onde, daqui a 2 meses, começaremos efetivamente essa grande rede
de pequenos grupos, do discipulado, a rede de discipulado, através dos pequenos grupos. Talvez você faça parte desse protótipo. Hoje, aqui na Bahia e Sergipe, nós temos 17 mil líderes se preparando com os seus pastores para esse início do discipulado através de pequenas comunidades nas casas, que tem o objetivo de edificação espiritual, crescimento relacional e salvar os seus amigos. Então, aquele que vai só para o templo é um texto de cristão. Aquele que vai para as casas, para o templo e para as casas, agora são 2 textos de cristão, porque nós precisamos do terceiro elemento. Nós precisamos da missão. Nós não fomos chamados apenas para esquentar o banco da igreja, nós não fomos chamados apenas para lá o pequeno grupo, nós fomos chamados para a missão. E agora, a visão completa do livro de Atos é assim: nós precisamos ir ao templo para adorarmos, para celebrarmos no templo. Somos chamados para os pequenos grupos nas casas, para o ambiente informal. Lá no templo é formal, aqui na casa é informal. Nós crescemos, nos relacionamos, promove-se edificação. E nas ruas se entende aqui, lá no campus universitário, onde você estuda, seu setor de trabalho, no avião, no supermercado. Então, cristão integral, cristão holístico, cristão completo, é aquele que agora nos templos se edifica nas casas e salva nas ruas. Esse é o convite para mim e para você, com a visão completa de discipulado. Templo, pequenos grupos nas casas e salvação nas ruas. O discipulado, ele tem uma agenda cheia. Imagina, essa igreja aqui, ela tinha atividades semanalmente. Mas nem toda agenda cheia é discipulado, porque uma igreja ela pode ter só programas. Programa dia disso, dia daquilo, orçamento para isso, quem vai fazer, vamos alugar um painel, vamos alugar um projetor de vídeo, vamos fazer o quê? Vamos fazer bolo, vamos fazer programas, todos bons, mas não completos. Nós precisamos do discipulado, que é o nosso povo se reproduzindo na vida de outras pessoas. 2 livros aqui que resumem muito bem isso. Discipulado é seguir a Jesus, discipulado é ajudar outros a seguirem a Jesus. Lembram lá de Êxodo 18? Jethro chega e diz assim: Moisés, isso é demasiadamente pesado para você. É por isso que muita gente quer tirar férias. É por isso que alguns pastores desistem do ministério, anciãos desistem, eu não aguento mais, eu não tenho tempo, líderes de departamentos desistem, porque sabe que é pesado. O piano é muito pesado carregar sozinho. Nós precisamos envolver outros, formar novos líderes, mas principalmente líderes de pequenos grupos que nos ajudem no pastoreio de um rebanho. Às vezes eu fico pensando assim que a igreja ela tem tantas atividades, mas nós precisamos dar um foco correto no que é que a gente quer. Porque se nós trabalharmos somente com muitas coisas, mas sem integrá-las numa visão, em um propósito de missão, nós vamos ver apenas diversas flechas sendo atiradas para um canto e para outro. Nós precisamos ter um foco. Por exemplo, o ano passado teve a Copa do Mundo. Eu nem vou falar tanto de Copa assim, porque o Brasil fez um papel feio, né? Mas o ponto que eu quero na semana da Copa, as pessoas nem sabiam que iam ter Copa. Vai ter Copa agora, vai começar. Mas por quê? Eu vou colocar aqui. A dificuldade toda é que a Copa do Mundo, tradicionalmente, é no meio do ano, no período de julho. E essa Copa, ela foi diferente. Isso atrapalhou profundamente. O foco saiu do meio do ano, que era sozinha, naquele período é só a Copa do Mundo, e ela entrou em um cenário completamente diferente. Ela foi para o mês de novembro, por conta climática lá,
E aqui nós tínhamos, naquele período, imagina o comércio desesperado, nem o comércio sabia o que oferecer, porque nós tínhamos a Copa do Mundo, nós tínhamos a promoção da Black Friday, nós tínhamos preparativo para o Natal, nós tínhamos eleições presidenciais e nos estados também, por aí vai. Então, onde estava o foco? Era múltiplo, cada um que tinha um ponto, um foco, e daí gerou essa grande crise das pessoas não saberem o que fazer, as pessoas completamente desinformadas. Imagina aquela pessoa que faz aquele controle, né, que joga os pratos assim, um monte de pratos sendo girados, e ele tentando segurar e põe mais um, põe mais um, põe mais um. É mais ou menos assim a vida de muitas igrejas, somente com programas, e você vai girando, 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 tentando equilibrar. As pessoas entram, opa, não saio não, e as pessoas vão saindo, as pessoas vão desanimando, menos gente na escola sabatina, domingo, quarta, aí nem se fala, enfim, apostasia, algumas pessoas infiéis, e por aí vai. O que nós sonhamos aqui na União Leste Brasileira é com um grande projeto de discipulado. Na Marinha Americana tem esse grande porta-aviões de caça, né, o John Kennedy, e nós estamos, imagina onde ele chega, perto desse país onde ele chega, imagina o horror, né, porque poderio bélico americano, mas dessa plataforma eles lançam diversos caças para diversas direções, a depender, logicamente, da estratégia adotada ali na guerra. A estrutura do discipulado é como esse porta-aviões. Nós temos diversas atividades, mas precisamos de uma plataforma que nos ajude a organizar, que nos ajude a mobilizar, que nos ajude a levantar líderes. Então, a partir dessa plataforma, nós, então, conseguimos trabalhar bem as ações da igreja. Então, dá uma olhada mais ou menos o que nós sonhamos aqui na União Leste Brasileira, com uma plataforma, os pequenos grupos. Eu já estou a caráter aqui, né? E daqui a um tempinho você vai ter a sua camisa. Essa reprodução está em crescente, porque em agosto é que vamos abrir oficialmente essa rede de pequenos grupos. Então, eu já estou com minha camisa aqui do discipulado. O discipulado na União Leste Brasileira tem um nome, PG My Life. Então, dessa base, dessa plataforma, nós teremos pastoreio, cuidado de pessoas ali nas casas, todos se conhecendo pelo nome, todos vivendo uma experiência bonita do discipulado, edificando-se mutuamente, o mais fraco ajudando o mais forte, aquele que está entrando já recebe o abraço ali. Tem um líder, mas tem um líder sendo preparado, um líder associado. Ele vai entender que ele é estagiário, ele não tem a função de líder permanente associado, não. Ele vai passar ali um tempo, e o nosso sonho é que anualmente cada líder desse associado saia e abra o seu pequeno grupo. Então, ele é só uma espécie de estagiário, aprendendo na prática, para, durante um ano, sair e abrir o seu pequeno grupo. Pastoreio, visitação, oração durante a semana, uns pelos outros, sabe? Esse grupo crescendo na intimidade, culto familiar, leitura da Bíblia, oração, fiel a Deus nos dízimos, ofertas, se visitarem mutuamente, pastoreio, cuidado. Nós também sonhamos que esse pequeno grupo seja linkado e seja com a escola sabatina, ou seja, o mesmo grupo da sexta-feira na casa seja o mesmo grupo que vai estudar a lição da escola sabatina no sábado pela manhã, mesmo grupo, integrado com a escola sabatina. Nós sonhamos também, lógico, que tem a missão. Cada pequeno grupo, estamos sonhando com 5 estudos bíblicos. Eles precisam estar na missão. Todo mundo precisa estar na missão. E precisamos ter
uma multiplicação de estudos bíblicos também. Ministérios na comunidade. Nós vamos conversar mais na caminhada aí sobre comunidade em outros momentos, mas é bíblico o assunto que precisamos ser relevantes na comunidade. Não somente chamar as pessoas para atividades do templo, mas sermos relevantes lá, atendendo às necessidades das pessoas na comunidade. Distribuição do livro missionário, pequeno grupo vai, distribui. A vida social ali entre eles, um domingo especial, sei lá, um trimestre, ali uma praia, uma casa de campo de alguém, comemoração dos aniversariantes do mês ou do trimestre, uma vida social. Formação de novos líderes, já falei, encontro nas casas, sexta-noite, semanalmente, isso gera edificação espiritual. Isso gera edificação espiritual. Isso é um discipulado através de uma grande rede de pequenos grupos. Temos base bíblica, eu citei aqui duas situações, Êxodo 18, Jeca e Moisés, formação de Jesus com os discípulos, o seu pequeno grupo ali, um líder formando os líderes associados para que eles desenvolvessem, expandissem o reino depois que ele voltasse. E aqui um texto bem conhecido de todos, Ellen White falando aí, a referência à formação dos pequenos grupos como base do esforço cristão, foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Vocês leem, então, a base do esforço cristão. É aquela plataforma, aquele navio onde os caças saem, a base do esforço cristão. Um grupo fazendo as diversas atividades, mas tendo uma base, tendo uma plataforma. Isso gera engajamento, integração. Ela também diz a organização é essencial. O tempo é breve e nossas forças têm que ser organizadas para produzirem uma obra ainda maior. Veja, nossas forças têm que ser organizadas. Tem um outro ponto em outro livro, ela fala assim que os anjos de Deus não estão autorizados a abençoarem a desorganização. Através de uma plataforma, através de um discipulado em rede, através de pequenos grupos, nós temos uma igreja mais organizada, nós teremos uma igreja com maior envolvimento na missão, com menor apostasia, com menos foco em programas e mais foco na reprodução de vidas através de um discipulado. Pequeno grupo não vai resolver os problemas todos da igreja, mas vai diminuir. Vai ter menos apostasia, menos foco perdido, vai ter mais um foco totalmente engajado na missão, na reprodução de vidas, na qualidade de vida espiritual, na fidelidade, na ajuda mútua, no pastoreio. Isso é proporcionado através de uma igreja organizada, através de uma rede de pequenos grupos. Então, tudo isso, então, é feito através da rede de pequenos grupos, dessa plataforma do discipulado, visitação, formação de líderes, dons espirituais. As pessoas podem não cantar uma quarta-feira na igreja, no sábado, mas ela canta no pequeno grupo. Quem nunca cantou, canta lá, começando. Quem nunca dirigiu um tema na igreja, mas ela pode começar a desenvolver lá no pequeno grupo, através das atividades sociais, ela pode despertar o interesse em ajudar pessoas, mas isso é feito no pequeno grupo. Lá no templo tem a sua atividade mais formal, onde há o pregador, há as pessoas que cantam, lógico, há ministérios ali dentro, mas, no geral, as pessoas se assentam ali e apenas observam e participam no momento que todos participam. Mas, num pequeno grupo, uma comunidade pequena, ela tem como ser, vamos usar a linguagem, protagonista para algumas atividades, fazendo com que seja desenvolvido o dom espiritual. E por aí vai, missão, ministérios, escola sabatina,
área social da igreja. E nós, então, temos uma visão, uma ideia. Esse ciclo pode ser bem conceituado como o caminho do discipulado. O caminho do discipulado aqui na União Leste Brasileira é formar líderes de pequenos grupos, levar a igreja a estudar a Bíblia através da lição de escola sabatina, se envolver na missão, dar estudos bíblicos e trazer pessoas para a igreja, batizá-las, e essas pessoas agora começam, então, essa trajetória. Caminho nosso do discipulado, esse ciclo, essa rota do discipulado, essa jornada do discipulado. Nós estamos denominando, então, o nosso caminho do discipulado através desses 4 marcadores, esses 4 pontos aí. E nós sonhamos que cada igreja local, de uma forma bem integrada, possa, no final do ano, trabalhar com planejamento para o ano que vem, olhando aqueles 4 marcadores do caminho do discipulado. Como vamos ajudar a nossa igreja a ter mais pessoas estudando a Bíblia, através da lição de escola sabatina? Como vamos formar mais líderes de pequenos grupos aqui, seja teens, kids, jovens, adultos? Como vamos fazer? O que vamos fazer? Quando vamos fazer? Isso é o planejamento. Então, estudo da Bíblia através da lição de escola sabatina, formar novos líderes de pequenos grupos, estudos bíblicos, como vamos ter mais, e como vamos trazer mais pessoas para serem batizadas, para que elas comecem a sua caminhada aí no caminho do discipulado. E por aí nós vamos aumentando, expandindo o reino de Deus. E eu quero concluir com esse pensamento aqui, um ditado africano: o rebanho unido faz o leão dormir com fome. Pedro fala que nós temos um adversário, né? E aí, andando ali em derredor, e nós precisamos ter esse conceito. Temos um leão lá fora, que ruge, tentando devorar todos, mas se nós estivermos unidos, em pequenas comunidades, ajudando-nos mutuamente, crescendo na fé, envolvidos na missão, integrados na missão, indo atrás de outras pessoas, nós estaremos unidos, fortalecidos, e aí o leão vai dormir com fome. Essa é a visão do discipulado aqui na União Leste Brasileira. Formação de líderes para cuidarem de pequenos rebanhos, pequenas comunidades, para fazerem diversas atividades, uma visão holística. Não é somente se reunir na sexta-feira à noite, mas é participar de um grande movimento holístico, integral, de diversas atividades. E, principalmente, formação de novos líderes e envolvimento na missão. Essa é a marca do discipulado na União Leste Brasileira, e eu quero desafiar você a participar desse grande movimento. Bem-vindos à Revolução. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Pai querido, nós conversamos por algum tempo aqui com pessoas que são líderes ou membros ou apaixonadas pela igreja, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor aumente o conhecimento do discipulado na vida delas, o engajamento, o comprometimento com o discipulado, para que elas, as suas famílias e as suas igrejas sejam edificadas. Nós temos nossos desafios, nós temos obstáculos à frente, mas o que são obstáculos diante do grande Deus que nós temos? Eu coloco cada pessoa dessa, Pai, em tuas mãos, para que elas vivam os teus planos, os teus sonhos, e que elas sejam tremendamente, imensamente abençoadas pelo céu, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês.